Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista da editora Betel. Estamos estudando personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E hoje nós vamos falar sobre Dorcas, as boas obras que falam por si. Essa lição aqui tem como seu comentarista pastor Valdir Alves. E antes de nós iniciarmos aqui a leitura, já quero lhe convidar, você que está chegando, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, pois isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais vidas através da propagação do Evangelho e do estudo sistemático da Palavra de Deus. Vamos lá para a leitura, lição de número 12. Lembrando que você pode adquirir essa lição, como também outras lições da editora Betel. Mais para frente nós vamos falar da nova revista, novas lições que estão chegando para esse 2026, para que você possa estar informado e possa, através do site da Betel, da editora Betel, adquirir também uma revista, seja ela de professor ou seja ela adulto, para que você possa estudar e compreender melhor a palavra de Deus. Então vamos lá. O nosso texto áudio da lição está em Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Verdade aplicada, devemos exercer nossa fé juntamente com boas obras, com expressão de nossa salvação em Cristo Jesus. Os objetivos da nossa lição: identificar a origem da discípula Dorcas, destacar o ministério de Dorcas, reconhecer o caráter inspirador de Dorcas para os dias de hoje. Nosso texto de referência está em Atos, capítulo de número 9, versículos 36, 37, 38, 39 e 40. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro, estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. Nossa introdução. Nesta lição conheceremos o ministério da discípula Dorcas, uma mulher aguerrida, cujas obras coadunavam sistematicamente com sua fé. Ela ficou na história bíblica como discreta, singular e abençoadora. Então nós vamos começar aqui falando sobre a origem da discípula Dorcas. Aqui diz, nos comentários do pastor Valdir Alves, não sabemos muito sobre Dorcas, apenas que era uma discípula cristã que vivia em Jope, uma cidade portuária na costa da Judéia. Entretanto, ela é uma personagem bíblica marcante por seu amor e pelos mais necessitados. Então vamos começar por aqui, introduzindo este assunto sobre esta discípula por nome Dorcas. Então, Dorcas surge aqui nas Escrituras na cidade de Jope. A cidade de Jope é uma cidade portuária, estratégica, conhecida pelo comércio,
pela adversidade cultural, e a gente vê que aqui a Bíblia faz questão de chamá-la de discípula, né? Um título raro e profundamente significativo, pois revela Dorcas não apenas uma pessoa que cria em Jesus, mas uma pessoa que vivia o discipulado na prática. O seu nome Dorcas é grego e Tabita aramaico, que significa gazela, símbolo de graça, sensibilidade e também de prontidão. Então isso aponta para uma mulher que se movia com leveza, mas também com propósito. Uma mulher sensível à dor alheia e ágil em fazer o bem. A sua origem, ela não está ligada a cargos, a riquezas, a posição social, mas a uma fé ativa que se manifesta em serviço. Então isso aqui nos faz entender que Dorcas nos ensina que Deus levanta discípulos comuns para obras extraordinárias. Aí o pastor Valdir Alves, no tópico 1, ele aproveita aqui para falar sobre a história de Dorcas. Dorcas, grego, também conhecida como Tabita, aramaico, como já falei, é mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 42. Seu nome significa gazela, um símbolo de beleza e de graciosidade. É relatado por Salomão, Cantares 2, versículo 9 e 17. Era conhecida por seu serviço aos necessitados e especialmente por costurar roupas para viúvas e também para pessoas pobres. Então a história de Dorcas, ela é marcada por uma vida produtiva e uma vida generosa. Então aqui a gente entende que a Bíblia, ela afirma que ela era abundante em boas obras e também em esmolas. Ela, como lemos aqui, costurava túnicas e vestes, especialmente para viúvas, ou seja, mulheres que eram esquecidas pela sociedade daquela época. Dorcas não pregava em púlpito, mas pregava com as mãos. Sua fé era visível, palpável e transformadora. Então entendemos que cada roupa feita era uma mensagem silenciosa de amor, de dignidade e de cuidado também. Dorcas nos mostra que o verdadeiro cristianismo não é apenas falado, mas é vivido. Ou seja, uma vida útil para Deus deixa marcas profundas na vida das pessoas. Aí depois aqui vai falar sobre, no tópico 2, sobre a morte de Dorcas. Então diz aqui que Dorcas adquiriu uma enfermidade e a Bíblia não esclarece de qual mal ela foi acometida. Mas a verdade é que aquela doença a levou à morte. Vou continuar lendo aqui o comentário do pastor Valdir Alves. Esse fato gerou muita tristeza na comunidade de Jope, principalmente entre as pessoas que eram atendidas e amparadas por sua generosidade. Então a gente entende que em determinado momento Dorcas, ela adoeceu e morreu. A morte, ela chegou, mas não conseguiu apagar o legado que ela havia construído. Seu corpo foi lavado e colocado no cenáculo, enquanto a comunidade chorava profundamente sua partida. As viúvas mostraram a Pedro, como nós lemos na leitura introdutória, que as roupas que Dorcas havia feito, como testemunhas vivas de sua bondade, e naquele choro havia saudade, mas também honra. Dorcas morreu, mas as suas obras continuaram falando, como a própria Bíblia fala, que mesmo depois de morto, o testemunho ele continua falando.
Então, isso nos faz entender que quem vive para servir deixa saudade, mas também deixa testemunho. A morte não cala uma vida que foi vivida para a glória de Deus. E sendo assim, a gente termina aqui este primeiro tópico, ou se preferir, essa primeira parte da lição, e assim vamos estar dando continuidade no próximo vídeo, nessa segunda parte desta lição extraordinária que fala sobre Dorcas. Deus abençoe.